Olá, meus irmãos e amigos, meditando novamente nos Salmos, tem sido realmente edificante. Eu espero que também aconteça com você, que esta palavra, a palavra do Senhor, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor que você vai ouvir ou que você vai ler na sua Bíblia, no seu smartphone, que você realmente seja edificado. E uma coisa interessante sobre, eu estava até meditando isso hoje pela manhã, antes da reflexão, é que uma coisa muito interessante que Cristo falou no livro nos quatro evangelhos, nem todos os quatro falam, mas em alguns deles, principalmente Lucas, diz o seguinte: o que será dito ao pé do ouvido ou no ouvido de vocês será pregado pelos telhados ou nos telhados. Isso quer dizer que a palavra de Jesus estava se referindo à comunicação do Evangelho, ao menos esse foi o entendimento da maioria dos estudiosos dos textos bíblicos. Ou seja, o que Jesus falou ao ouvido de cada um dos seus discípulos, em particular dos apóstolos, seria espalhado e pregado do telhado, dos telhados, no sentido de espalhar. E aí eu me lembro de um entendimento de algumas pessoas que estudam também a questão da comunicação, principalmente das ondas sonoras. A gente sabe que o som se propaga de modo mais rápido pelos sólidos do que pelos gases. Então, quando você usa uma parte sólida para emitir um som, a velocidade é maior. Já no ar, a velocidade é menor, só que tem uma diferença, é que chegada ao fim daquela parte sólida, o som deixa de se propagar da mesma velocidade e da mesma maneira. Já, segundo alguns estudiosos, no ar o som se propaga de modo indefinida, ou seja, alguns chegam a dizer, claro que isso é só uma especulação, suponho, que dependendo da capacidade de análise, algumas ondas sonoras têm se repercutido a longa distância e a passar dos tempos. Por exemplo, alguns dizem que em condições favoráveis, a voz humana pode ser ouvida até 100 metros de distância. Claro que hoje isso é mais difícil devido à poluição sonora. Hoje temos muitos sons que competem com a voz humana. Mas na época de Jesus, onde não havia tanta poluição sonora dos equipamentos eletrônicos, dos carros, dos aviões, então era natural que havia maior sensibilidade para a voz humana. Em condições favoráveis, falando da praia, apoiado dentro de um barco, a fala de Jesus poderia ser ouvida a dezenas de metros de distância. Ou então da montanha, com um vento favorável, poderia ser ouvida a uma longa distância. Naquela época não havia recursos eletrônicos, então a voz humana dependia das condições favoráveis no ambiente natural. Alguns dizem que daria até para escutar a propagação ou perceber a propagação dessas vozes ao longo das distâncias e do tempo. É uma especulação. O fato é que, pelas redes sociais, esse é o ponto que eu quero destacar, pelas redes sociais, a palavra de Deus tem ido para as nuvens, se me permitem aqui um trocadilho, através das redes sociais, dos arquivos em nuvem, e estão ali sendo disponibilizadas de modo indefinido em termos de tempo e alcance pelas pessoas desejadas. Então, quando você comunica a palavra de Deus da sua casa, como é o meu caso, através de um celular e a internet, quantas pessoas podem realmente serem alcançadas a partir de um clique ou de um plug and play, como se fala por aí. É só você plugar o seu celular na internet ou conectá-lo, melhor dizendo, e realmente apertar o play e assim, não só para você, mas você repercutir, compartilhar e aí de modo indefinido, muitas pessoas poderão ser alcançadas. É nisso que eu creio e é por essa razão que eu tenho persistido nesse desafio. Bom,
com essa palavra introdutória, podemos assim dizer, vamos então nos ater à meditação nos Salmos. Hoje é o Salmo número 61. E então a gente pensa aqui, que mensagem Deus tem para você, para mim, para todos nós nessa passagem. O Salmo 61 é um salmo pequeno, comparado com outros que tem 22, 40 versículos, ou o maior deles, 176, que é o Salmo 119. Chegaremos lá em nome de Jesus. Mas esse é um salmo pequeno, só tem apenas 8 versículos. Mas embora pequeno em número de versículos e obviamente em palavras, esse salmo é grandioso naquilo que ele comunica. Na verdade, independentemente do tamanho do salmo, todos os salmos são realmente grandiosos pela mensagem que nele se faz presente. E qual é a mensagem aqui? O pano de fundo do Salmo 61 é interessante, está falando sobre o cuidado de Deus, está falando sobre o futuro que Davi aqui estava delineando em suas palavras. Está falando, o Salmo 61 fala de um momento difícil de Davi, uma espécie de depressão, e aí eu quero colocar de forma muito cuidadosa, a depressão é uma doença. Ela é conhecida como uma doença do século, embora hoje, uma vez que 100 anos é um período muito elástico para se avaliar o comportamento humano e as situações pelas quais o ser humano passa, mas a gente ouve de vez em quando alguns tipos de doenças do século, e uma delas é a depressão, como ansiedade, como tendências suicidas. Infelizmente, a gente pode até abordar esses temas de forma mais detalhada futuramente. Mas aqui, o Salmo 61 apresenta algumas questões que a gente vai comentar a partir do verso 1, diz assim: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Creio que parece um padrão, né? Se você olhar, e eu sugiro que você, de forma cuidadosa e até mais empenhada, estude os Salmos. E os Salmos, escritos por Davi, em particular, a maioria deles tem essa distinção. A maioria deles começa com uma súplica. No caso, é uma súplica quase que não colocando em dúvida que Deus não vai ouvir, que Deus não vai escutar, não vai se importar. Mas aquele anseio, sabe? A pessoa que está desesperada, pedindo socorro, a pessoa que está ali sendo o interlocutor, está ouvindo, mas o desespero é tanto que a pessoa fala: está me ouvindo? Por favor, me ajuda. Então ela está esperando uma resposta, está esperando uma ação. E então o escritor coloca exatamente isso: ouve, Senhor, o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Então Davi pede a Deus: escuta, Senhor, ouve o meu clamor a Deus, atenta para a minha oração. O que Davi está pedindo aqui? Por que ele está usando esses termos para se referir a Deus? Porque, na verdade, ele está vivendo um momento tão assim particular da sua subjetividade, uma angústia, como eu falei antes, um sentimento, uma depressão. Ele pede a Deus para que Deus ouça a oração dele, para que Deus atenda, né, para o seu clamor. Como eu falei antes, clamor, meu querido, minha querida, não é uma fala assim tranquila, não é um sussurro, mas é um grito desesperado de alguém que precisa de ajuda. É claro que a situação é outra, o momento é outro. Se você ler o Salmo 40, a gente vê ali uma outra situação onde ele usa o termo clamor, mas o contexto é outro, o sofrimento é outro, mas a disposição em clamar a Deus é a mesma. É isso que Deus quer que você faça, que você clame a Deus sempre que precisar. E Deus realmente é misericordioso. Deus é amor. E Ele ouve aquele coração realmente quebrantado, como a gente leu no Salmo número 51, que Deus se agrada, mais do que sacrifícios, Deus se agrada de um coração humilde e que se quebranta na presença dEle. Então diz assim, no verso 2 do Salmo 61,
Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Davi estava num momento crítico. A gente sabe que depressão acontece na vida e todos nós estamos sujeitos a ter momentos de depressão. A gente não deve confundir momento de tristeza com depressão. Tristeza, todo mundo tem. Principalmente agora, por causa da Covid-19, quantas pessoas só em ligar a TV e acompanhar as notícias fica triste. Pessoas que se entristecem com o sofrimento do outro, ou, naturalmente, obviamente, com o seu próprio. O luto, por exemplo, provoca uma tristeza, a tristeza do luto, porém não deve ser confundida com a depressão. Mas existem depressões que são, em termos de tempo, intensas, mais breves, mas há aquelas crônicas. Davi possivelmente estivesse passando por um momento de depressão. E esse sentimento de depressão, esse sentimento de angústia, certamente estaria. A depressão, portanto, é algo que aflige o ser humano. E Davi estava vivendo esse momento crítico. Nós não sabemos os detalhes, mas ele estava vivendo por um período de depressão. Por isso que ele fala: desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Então Davi estava num momento difícil. Não há explicações ou detalhes das causas para a depressão. Só que nesse momento de depressão, ele pede a Deus forças. Desde os confins da terra é uma expressão apenas para demonstrar a dramaticidade do seu momento. E ele diz: leva-me, já que eu estou abatido, leva-me para a rocha mais alta do que eu. Ele não queria ficar naquele momento de abatimento, e às vezes a depressão faz com que a gente não tenha nem condições de se levantar, sabe? A gente fica prostrado, melhor dizendo, a gente fica desmotivado. Aquilo que antes gerava motivo de alegria, ou era motivo de alegria, ou gerava momento de satisfação, se torna um fardo, um peso. A depressão pode levar a pessoa a olhar para o mundo e ver tudo cinza, sem a beleza das cores, sem os sons agradáveis que geralmente levaria a pessoa até demonstrar um sorriso. E Senhor, leva-me para a rocha mais alta que eu, leva-me para a torre, né? Leva-me para a torre ou melhor, para a rocha mais alta que eu. Ou seja, me leva para um lugar seguro. Porque a depressão faz com que a pessoa olhe para a sua vida sem a motivação adequada. Ela olha para o futuro sem qualquer perspectiva correta, boa, agradável. Então ele pede a Deus que o leve para um lugar seguro, um lugar que lhe dê estabilidade, que lhe dê razão para a vida. E só em Cristo Jesus nós podemos realmente ter essa segurança. Jesus não nos prometeu qualquer tipo de vida tranquila, mas Ele nos assegurou estar conosco em todos os momentos. Sabe o Salmo 23? O Senhor meu pastor, de nada terei falta, terei tudo. Terei tudo, momentos bons e momentos ruins. Mas o que importa é que em qualquer momento o Senhor é o meu pastor. É isso que Davi está dizendo em outras palavras. Quando eu estiver abatido, ou melhor, já que eu estou abatido, né, põe-me no lugar seguro, para uma rocha mais alta do que eu. Põe-me a salvo. E ele coloca no verso 3 do Salmo 61. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Todo rei tem uma tensão constante. Qual é? O risco da perda do seu reinado. O risco da monarquia. Eu me lembro das palavras de Ayrton Senna, nosso querido piloto de Fórmula 1, que ainda deixa saudades desde o dia que faleceu, no dia 1º de maio, de alguns anos atrás.
E assim que ele conseguiu uma grande vitória, não sei se foi no primeiro, segundo ou terceiro campeonato mundial, mas em uma de suas vitórias, perguntaram a ele como é que ele se sentia depois de ter alcançado aquela extraordinária vitória naquela competição. E ele disse o seguinte: é difícil chegar ao primeiro lugar. O mais difícil, porém, é se manter nele. Ser campeão não é fácil. Se manter no topo é mais difícil. E quem é rei sabe que está vivendo num momento de grande tensão constantemente. Por quê? Porque naturalmente que a estabilidade de um reino depende da vida do rei na sua relação com Deus, na sua relação consigo mesmo e na sua relação com o próximo. Não tem jeito. E constantemente há uma tentativa de estabilizar, de desestabilizar, de tirar a pessoa desse lugar. E tem hora que isso cansa, tem hora que isso abala. E mais ainda, e depois? E depois? Talvez seja essa a preocupação de Davi quanto ao depois. Chegaremos a falar melhor a partir dos próximos versículos. Então, no verso 3 do Salmo 61, Davi fala sobre esses inimigos que estão ali, de alguma forma, batendo, falando, tentando desestabilizar, seja num ambiente interno de inveja, de intrigas domésticas, digamos assim, seja com a insatisfação que o seu grupo, seus súditos, a população pudesse ter, ou mesmo a ação dos seus inimigos. O que importa aqui é que havia sempre essa angústia, essa tensão. E aí Davi então fala no verso 4 do Salmo 61. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Que coisa interessante. Veja só o que ele fala. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Como já falei em outras ocasiões, e aqui vou repetir, não é surpresa clamarmos a Deus quando tudo vai bem. Não é surpresa nós orarmos a Deus durante a tempestade, dizendo: oh Deus, ajuda-me. A questão é quando vem a bonança. A questão é quando a tempestade passa. Vamos continuar com Deus? Quantas vezes já aconteceu com você, como também comigo, a gente mete a chave na ignição, vira a chave, o carro pega, a gente vai embora e tranquilo. Mas há aquele dia que a gente está apressado, tenso, nervoso, tem que resolver a situação, a gente vira a chave, o carro não pega e aí a gente fala: Deus, me ajuda. Oh, Deus, socorre. E por que nos outros dias a gente não fez uma oração: Deus, me abençoa, dirige a minha vida, cuida de mim? É porque a gente está no controle. Quando a gente então perde o controle, a gente clama. Esse é o problema. Na Covid nunca se clamou tanto a Deus, nunca se buscou tanto o Senhor como nesses 70 dias de quarentena. Vamos esperar, em nome de Cristo vai passar, mas que não venhamos a arrefecer a fé e o ânimo e o desejo de buscar sempre o Senhor. Davi disse: eu quero para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o momento, eu quero sempre estar com o Senhor. Deus, em Cristo Jesus, prometeu estar sempre conosco. Jesus disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A pergunta é: eu quero estar sempre com o Senhor? Ele quer sempre estar comigo, Ele quer sempre me guardar. Hebreus capítulo 13, versículo 5, o escritor escreveu lá: nunca te deixarei, repetindo as palavras que Deus falou a Josué, em Josué capítulo 1, versículo 5. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. A questão toda: queremos estar com o Senhor? Jesus é o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. A pergunta é: você quer continuar sendo ovelha do Senhor? Essa é a questão. Davi disse: eu quero sempre estar com o Senhor. E aí, no verso 5 do Salmo 61, Davi diz o seguinte: pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me herança que concedes aos que temem o teu nome. Tu ouviste os meus votos. Sabe o que é voto? Voto é aquele compromisso que alguém assume com Deus em determinada situação da sua vida.
Geralmente uma pessoa faz voto quando ela está num momento de perigo iminente ou está enfrentando uma situação difícil e ela espera de Deus uma intervenção, uma ação, um milagre, e ela se compromete diante de Deus a cumprir o papel dela após o atendimento à sua súplica. A gente vê na Bíblia várias pessoas que fizeram votos. Por exemplo, Jacó, se você ler aquele texto em que ele está fugindo, ou melhor, saindo da casa da sua mãe, do seu pai, indo para Padarã, no deserto, ele faz um voto a Deus. E ele diz assim: se o Senhor fizer isso, fizer aquilo outro, eu vou fazer isso, isso, isso. A gente sabe a história de Ana, como ela fez um voto a Deus. Se o Senhor me der um filho, assim, sobre Jacó faz o seguinte voto: se o Senhor me levar em paz para onde eu vou, se o Senhor me fizer prosperar, e se o Senhor me fizer voltar em paz para a terra dos meus pais e para esse lugar, para a casa da minha família, eu vou ser fiel ao Senhor e darei o dízimo de tudo. Ele fez um voto a Deus. Ana fez um voto: se o Senhor me der um filho, ao Senhor eu vou consagrá-lo todos os dias da sua vida. Jefté fez um voto: se o Senhor me der a vitória, eu irei oferecer a ti a primeira pessoa que vier me cumprimentar na minha casa. E assim vai. Pessoas fizeram votos. Deus ouviu o voto, mas Deus também legislou sobre o voto. Como é que Deus criou uma lei sobre o voto? Não é obrigado a fazer um voto, mas se você fizer o voto, tem que cumprir. É por essa razão que no Novo Testamento não há esse sentido para o voto. Porque um voto é uma condicionante. Farei isso se eu fizer. Claro que no momento de desespero a pessoa faz o voto, mas a Bíblia nos ensina a gente viver pela fé. Davi fez um voto, ele coloca aqui: pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem ao teu nome. E aí então Davi havia feito um compromisso com Deus, e ele não se esqueceu desses votos, ele não se esqueceu desse compromisso. Se você fez algum voto a Deus, você é responsável por ele diante de Deus. Você não deve duvidar do amor de Deus, da graça de Deus. Você não deve condicionar a sua fé. Você deve viver crendo. Mas se você fez algum compromisso, você precisa assumir. Por isso é que a Bíblia diz que você tem que refletir antes de fazer qualquer compromisso com Deus. A gente vive pela fé. E aí então no verso 6 do Salmo número 61, Davi diz o seguinte: prolonga os dias do rei por muitas gerações os seus anos de vida. Talvez essas palavras para você e para mim não soem assim tão muito claras, ou não tenham assim tanto peso, mas Davi está falando de algo muito particular. Se você ler no segundo livro de Samuel, Davi já era um rei com seu trono estabelecido, com as suas fronteiras definidas, com as suas conquistas comprovadas. Então ele faz um compromisso com Deus. Ele deseja construir uma casa para Deus, um trono para Deus. Na verdade, ele quer construir um templo para Deus, um templo para a arca de Deus, já que ele morava num palácio e a arca de Deus estava numa tenda. Então ele resolve construir um templo. Aí Deus manda o profeta Gade dizer: olha, não, diga para ele que ele não vai construir. Quem vai construir esse templo é o filho dele. E aí então Deus manda o profeta, e o profeta fala para Davi sobre tempos futuros. E Deus promete a Davi que da descendência dele, ou melhor, que a partir dele, nunca faltaria um rei sobre o trono. Não faltaria alguém que fosse sucessor do trono. Por isso que ele fala: prolonga os dias do rei por muitas gerações os seus anos de vida. Ele está falando sobre a sua descendência. Ele está falando sobre aqueles que viriam depois dele. Os ascendentes de Davi foram vários. Só se você ler Ruth capítulo 4, a Bíblia diz assim: e Boaz se casou com Ruth, e Ruth teve um filho chamado Obed. Obed se casou e teve um filho chamado Jessé. E aí a gente lê em 1 Samuel capítulo 16 que Jessé se casou e teve filhos. O mais novo dele, Davi. É esse Davi que está lendo aqui, ou está escrevendo o Salmo 61. É esse Davi que escreveu essas palavras. E aí ele fala sobre
ele como rei que ouviu de Deus que suas gerações viriam e teria sempre alguém no trono. É por essa razão que no verso 7 do Salmo 61 diz assim: para sempre esteja ele em seu trono, diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Davi, isso é muito importante, Davi pede pelos seus sucessores. Ele não sabe ali quantos viriam, mas ele tinha em seu coração a promessa de Deus: não faltará sucessor no teu trono. E aí os próprios profetas, depois de Davi, diziam para os sucessores de Davi: Deus nunca deixará apagada uma lâmpada no reinado de Davi, ou seja, Deus sempre vai manter acesa uma lâmpada, ou seja, Deus deixará sempre um sucessor. Davi orou pelos seus descendentes. Aí eu pergunto: você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus netos? Você tem orado pelos seus sucessores, os seus descendentes? Davi orou para que Deus abençoasse. E aí essas palavras de Davi nos lembram de Jesus. Porque Deus prometeu que de Davi viria um rei cujo reino seria eterno, não teria fim. E Deus estava falando para Davi, prometendo que dele, de Davi, viria um sucessor. E esse sucessor é o Messias, o Senhor Jesus, Salvador de todo o mundo. Que coisa maravilhosa! Davi viveu centenas de anos antes de Cristo, mas ele morreu crendo que dos seus lombos, como diziam os profetas, viria um rei cujo reino seria eterno. E de fato, se você ler Lucas capítulo 1, 2 e 3, você vai perceber como Mateus capítulo 1, do verso 1 a 14, a 17, melhor dizendo, que de fato Deus cumpriu a palavra. De Davi veio Jesus. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi na questão humana. Ou seja, José, como também Maria, os pais de Jesus eram descendentes de Davi. E como Deus prometera que em Belém nasceria o sucessor de Davi para ser rei sobre todo o mundo, reinando em cada coração, Jesus nasceu em Belém da Judéia, em Belém da terra dos judeus, para a glória do Senhor, cumprindo a sua palavra. E aí diz o texto no versículo 8, e com ele termina o escritor Davi: então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Davi estava abatido, deprimido, angustiado, preocupado com o futuro, podemos imaginar, cansado, talvez de tantas lutas e embates, mas ele ora a Deus e confia em Deus, crendo que Deus iria cumprir as promessas. Davi não viu as promessas de Deus se cumprir. Davi morreu com 70 anos. O único sucessor que ele deixou, na sua promessa que Deus fez, Davi viu Salomão, seu filho, sendo coroado como rei. E aos 70 anos, Davi morreu. De Salomão veio Roboão, de Roboão vieram outros reis. O reino se desfez porque a Babilônia invadiu Jerusalém no ano 586 a.C. 70 anos depois, as muralhas de Jerusalém são reconstruídas, o templo é construído por Zorobabel, Neemias reconstrói os muros, Esdras realmente é o servo de Deus que institui o estudo da palavra de Deus, trazendo o povo de volta à palavra do Senhor. Ali são criadas as sinagogas para estudar a palavra de Deus. E aí, quase 500 anos depois, nasce Jesus, o Filho de Deus, da descendência de Davi. E Deus cumpriu a sua palavra, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele quer reinar em cada coração. Davi estava preocupado, angustiado, tenso, mas ele disse: eu vou cumprir realmente os meus votos assim, eu vou confiar em Deus. Confie em Deus,
Creia que Ele é perfeito, que Deus não falha, que Sua palavra é verdadeira. As promessas de Deus são verdadeiras e Ele as cumpre em Cristo Jesus. Confie em Jesus e seja feliz, hoje para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.